Para o bem da coletividade, a Constituição brasileira submete o direito de propriedade ao cumprimento de algumas regras. A partir de agora, você vai conhecer mais sobre direitos e deveres para uma convivência harmônica em condomínios residenciais. O morador pode exigir do condomínio que informe tudo sobre a realização sobre obras e unidades particulares? Na verdade, ele pode estar solicitando isso ao síndico. O que deve se exigir de quem vai realizar uma obra é a questão da ART, ou um ARRT, que aí vai depender quem vai acompanhar a obra, se é um arquiteto ou um engenheiro, e emitindo esse documento de responsabilidade técnica para estar justamente o síndico coberto, assim como o condomínio, que tem um responsável técnico acompanhando aquela obra. E assim, não vir trazer nenhum prejuízo à coletividade. Em caso de mudança de fachada, quais as providências que o condomínio deve tomar? Primeiramente, o síndico vai advertir a unidade, concedendo um prazo para voltar ao estado quo, ou seja, voltar como foi entregue pela construtora, sob pena da aplicação de multa e demais medidas judiciais cabíveis. Uma obra da unidade pode ser considerada uma mudança de fachada. Mudança de fachada aí está estipulado geralmente na Convenção do Condomínio ou na legislação federal, que é o Código Civil. O que é que pode ser configurado como uma alteração de fachada? Alguém que faz alguma reforma e altera a sua janela, altera a janela do seu empreendimento, altera a porta que dá acesso ao hall, também ali é considerado fachada, ali é considerado área comum, então, em contrapartida, é uma fachada. Então, essas situações não devem estar sendo alteradas, salvo tem uma assembleia convocada para este fim, onde 100%, unanimidade, aprove a alteração de esquadrias de janela, porta que dá acesso ao hall. Eu quero saber se o morador de um condomínio deve apresentar o projeto de uma obra ao condomínio. Existe uma ABNT, a 16280, que ela justamente exige que se tenha essa apresentação prévia de um projeto, de um memorial informando o que é que você vai fazer no seu empreendimento e um profissional acompanhando isso. Um exemplo, uma troca de piso, você deve ter um responsável técnico acompanhando, se a estrutura do empreendimento permitir a abertura numa questão estrutural, uma questão de uma abertura de uma parede, uma remoção de uma parede, obrigatoriamente você deve ter um profissional técnico acompanhando. Quando se tratar da inadimplência, o síndico pode cobrar diretamente ao morador? A nossa orientação, justamente para que não tenha aquele morador, não interprete que é pessoal do síndico para com ele, está cobrando só ele, um exemplo, que isso seja feito através dos prestadores de serviço, na forma administrativa com a administradora, passando o prazo que está previsto na convenção, que seja passado para o jurídico fazer as cobranças, que aí o jurídico pode notificar administrativamente com a cartinha de cobrança e posteriormente com a demanda judicial, seja de execução dos títulos, dos boletos, ou uma ação de cobrança. O condomínio pode proibir o morador inadimplente a usar a área de piscinas ou salão de festas? Até hoje, existem algumas convenções e regimentos desatualizados que fazem essa situação, de proibir o inadimplente de estar reservando salão ou de estar utilizando alguma outra área comum. A partir de 2016, isso foi pacificado pelo STJ e hoje é proibido proibir, vamos assim dizer. Então, se o condômino está inadimplente, ele não pode mais ter cessado o seu direito de reservar ou utilizar qualquer área comum. Por quê? Porque o judiciário, o STJ, entendeu que a pessoa, quando é inadimplente, quando está devendo, ela já é punida com os juros e multa por aquele atraso. Um morador antissocial, ele pode ser forçado a deixar um condomínio? Em quais situações? Isso é possível, temos algumas decisões no judiciário em relação a isso, mas é como a gente explicou aqui previamente, precisa seguir todo um protocolo, o condomínio está se documentando, salvando imagens desses atos que esse condomínio está cometendo de infrações, solicitando que os demais condôminos relatem tudo no livro de ocorrência e procedendo com advertências, com multa e chegando até essa situação da Assembleia para que ele seja qualificado por 3/4 dos demais condôminos como um condômino social, antissocial. Aí sim, depois de toda essa situação,
pode estar buscando o judiciário. Ah, Pablo, existe uma possibilidade de já buscar o judiciário sem todo esse trâmite? Existe, né? A depender do que aquele condômino venha realizar no condomínio. Se for algo bem absurdo, bem abusivo, né, um ato só pode já qualificar ele, vamos dizer assim, por analogia, como um condômino antissocial e ser levado isso para o judiciário. Mas no judiciário ele vai ter o direito ao contraditório e à ampla defesa, são direitos constitucionais, ele vai se defender lá e aí vai seguir o processo. E esse foi o Sergipe Justiça de hoje, que vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!